Oi, pessoal. Sobre o tema inicial nosso, que é a gente pensar muito em como melhorar resultados, como a gente ter resultados extraordinários, eu quero falar que a palavra de Deus ela precisa ser clara e ela precisa ser de simples aplicabilidade ou simples à sua prática. Uma das coisas que eu aprendi na minha própria vida, como eu disse na introdução destes temas que nós estamos falando, é uma coisa muito importante e eu quero perguntar para você agora. Lê comigo aqui essa pergunta aqui, ó. Você realmente acredita que é filho de Deus? Eu sei que por impulso todos nós respondemos, lógico que eu acredito que sou filho de Deus. Então eu quero que você pense comigo a importância desse princípio, porque senão você vai ter muita dificuldade em ouvir a voz do Espírito Santo, em ter discernimento pelo lado do Espírito, pelo lado do nosso Pai. Se eu sou filho de Deus, Deus é Espírito, então o meu Espírito é que precisa vivenciar isso e ter essa voz e esse discernimento dentro de mim. Eu preciso saber qual pensamento meu é do Espírito e qual pensamento meu é natural. Qual emoção minha é do Espírito e qual emoção minha é baseada no Espírito ou é natural. Então vamos lá. Contudo, aos que o receberam. Então aqui é o primeiro princípio bíblico para você ser filho de Deus. As pessoas falam assim, e é muito bonito que falam, mas não é bíblico. Todos nós somos filhos de Deus. Todas as religiões levam a Deus. Deus é um só. A Bíblia não fala isso. Por isso que o Deus da Bíblia é o Senhor dos Senhores. É o único Deus. Onipresente, onipotente, onisciente. Então, ele é o Deus que governa, o Deus que controla. Então, eu preciso receber ele. Porque quando eu recebo Deus como meu Pai, eu vou ser filho dele, então as ordens e a qual eu estou sujeito são os princípios e os fundamentos do meu Pai. Então eu preciso receber ele. Quando eu recebo ele, eu aceito as condições dele. E para isso, aos que creram em seu nome. Então eu preciso receber e eu preciso crer. Eu preciso confiar, mesmo não entendendo. Mas eu preciso confiar. Ele nos dá o direito, quando eu recebo e eu acredito, ele me dá o direito e eu me torno filho de Deus. Então aquela tese que todo mundo é filho de Deus, nesse versículo, diz que não. Eu sou criado por Deus, mas eu me torno filho quando eu recebo e aceito as ordens, os fundamentos, as ordenanças, e eu creio que elas vão me levar a um princípio fundamental. Por isso que Josué 1:8 é algo que mudou muito a minha vida, porque não é só ler e falar da Bíblia, eu preciso meditar com profundidade para cumprir as ordenanças dela. Então, sobre isso que eu quero estar falando com você. Você é filho de Deus quando você recebe e quando você crê. Tudo bem? Porque aí você realmente vai nascer de Deus. Eu quero que você entenda o seguinte: o que é nascer de novo? Se Deus é meu Pai, eu recebo Ele, eu creio nele, então automaticamente Ele me deu o direito, então o meu espírito começa a ter comunhão ou começa a conversar com o Espírito Santo de Deus. Por isso que quando eu recebo a palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem e habita em mim. Então, olha só quando tiver essa dúvida e falaram com Jesus. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Ou seja, se eu não me der o direito de começar a pensar, de começar a me inspirar pelo lado espiritual e deixar ser conduzido pelo Espírito, eu não vou ter a influência do reino do meu Deus. Eu vou ter a influência do reino que eu decidi escolher. Então, queridos, pensa comigo aqui. Sempre tenha isso na tua mente. Espírito, alma e corpo formam uma pessoa só. Então o corpo, você tem a receptividade, o instinto, a expressão, é tudo que tem da parte material, a alma é a mente, a vontade, as nossas emoções, e o espírito é aquela consciência, aquela comunhão, é a tua intuição, é aquele mais profundo, aquela voz mais silenciosa no seu interior. Então nós precisamos entender esses princípios para poder decidir correto na nossa vida. Então se você nasceu do Espírito, você tem que caminhar pelo Espírito. Olha só, porque muitas vezes a gente está na igreja, está no trabalho, faz e o resultado não vem e não entende. Mas Deus, o que está errado comigo? Muito provavelmente suas escolhas. Você faz muito, depois decide e fala, Deus abençoa minhas decisões.
E você não faz como foi o processo que eu aprendi, há uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, um estresse exagerado, porque eu também fazia isso. Eu decidia, depois falava, Deus abençoe. Só que quando eu estava em situações muito difíceis, eu não tinha o que fazer, minha mente não conseguia ver saída, aí eu tinha que pedir direção para Deus, e aí eu entendia como é que é caminhar ou aprender a ouvir a voz do Espírito. Mas nós temos uma batalha aqui, ó. O Deus desta era cegou o entendimento do descrente. Muita gente fala que crê que é filho de Deus, mas no dia a dia não crê, ele fica descrente. Quando eu fico descrente, no mundo espiritual, existe um Deus que atua no poder das trevas, no poder espiritual, ele cega o meu entendimento e eu não consigo ver a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Então, toda vez que eu não estou crendo, o Deus desta era cega o meu entendimento e eu não consigo ver saída. Simples assim é a prática da palavra de Deus. Você é nascido de Deus. Então, se você tornou filho de Deus, você precisa aprender a pensar espiritualmente. E o teu espírito começa a conduzir a tua alma e o teu corpo obedecer à vontade do Espírito. Esse é o primeiro ponto. Se você não entender isso, não adianta passar para os próximos pontos. Você precisa crer e você precisa receber a palavra de Deus, o Filho de Deus, como o teu Pai espiritual. Que Deus abençoe.